que existe uma construção da história do Brasil do ponto de vista do colonizador branco, como se a população escravizada ou afrodescendente fosse mero coadjuvante, como se fosse commodities, assim, estavam aqui apenas para contribuir com a força física dos seus corpos negros. E quando a gente olha no detalhe, não é bem assim. Existe o que nós chamamos de um protagonismo negro no Brasil. O Brasil foi construído em todos os seus ciclos econômicos por mão de obra escravizada, primeiro indígena, depois africana e negra. E não é apenas o trabalho que o olhar preconceituoso procurava tornar equivalente ao de um animal. Puxava carga, transportava mercadoria. Tinha tecnologia que cruzava o Oceano Atlântico e dava contribuições importantes. E essas contribuições estiveram também nas transformações do Brasil. Eu diria que na Guerra da Independência, entre 1822 e 23, muitas pessoas negras, escravizadas ou livres, foram mobilizadas para lutar contra os portugueses, participaram da Guerra da Independência, alimentaram expectativas de mudança. E isso não aconteceu. O Brasil rompeu seus vínculos com Portugal e manteve a estrutura social vigente. Manteve a escravidão, manteve o tráfico, manteve a concentração de riqueza, o analfabetismo. Isso continuou ao longo do século XIX. Primeiro e segundo reinado mantém essa característica, um pacto entre a elite imperial brasileira, o governo imperial brasileiro e a aristocracia rural escravista, que apoiava o trono e dele ganhava títulos de nobreza, benefícios, privilégios. E continuou, curiosamente, depois de 1888. O Brasil aboliu formalmente a escravidão, mas ela continua entre nós hoje de diversas maneiras. Na desigualdade social, no racismo, no preconceito, na paisagem, nas moradias, na educação, na saúde, no saneamento, na segurança pública. Existe um abismo entre o Brasil branco, herdeiro do colonizador europeu, e o Brasil negro, herdeiro de africanos. Então, por isso que eu acho que essa escravidão ela não é livro de história apenas, ela é uma realidade presente no Brasil de hoje, né? Sim, é exatamente isso. Existe uma sensação de orfandade na independência. Essa população, especialmente a população negra escravizada, ela foi mobilizada para as grandes lutas da época, né? Participou ativamente dessa mobilização e há uma frustração no ar. O Brasil rompe os vínculos com Portugal e mantém toda a estrutura até então vigente. E é interessante que essa orfandade ela vai entrar em erupção depois da abdicação de Dom Pedro I, no chamado período da regência, em que nós temos a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a farroupilha, a revolta dos cabanos em Pernambuco, que é diferente da cabanagem no Pará, e ela nasce da franja da sociedade, assim, dos ribeirinhos, dos indígenas, das pessoas escravizadas ou os chamados negros forros libertos, que pegam em armas e realmente se rebelam contra a ordem vigente porque eram órfãos da independência. Mas os órfãos da independência continuam entre nós hoje. Porque eu acho que nesses 200 anos da independência, o bicentenário, é uma pergunta inevitável no ar, né? O Brasil deu certo ou deu errado? Eu acho que mesmo para a população branca, o Brasil deixa muito a desejar, né? É um país que está muito aquém dos nossos sonhos. Agora, se você observar do ponto de vista do Brasil indígena ou do Brasil afrodescendente, o Brasil deu muito errado. O Brasil não aconteceu. É um fracasso completo. E é uma sensação de orfandagem. Sim, eu diria que talvez a contribuição africana ela seja tão ou mais importante do que a contribuição portuguesa. Ela está em todos os aspectos da nossa sociedade. Ela está na língua portuguesa, nos vocábulos, ela está na música, na dança, na culinária, no trabalho, na construção do Brasil, da economia brasileira. E está também algumas contribuições tecnológicas curiosas. Por exemplo, no século XVIII, a tecnologia de exploração de ouro e diamante veio da África. Os portugueses sabiam fazer açúcar, mas não sabiam minerar ouro e diamante. Isso veio da África, da costa chamada Costa da Mina.
que fica numa região entre Gana e a Nigéria atuais, né? Cultivo de arroz no Maranhão veio da Alta Guiné, ali da região de Guiné-Bissau e Senegal, onde já existia uma atividade agrícola de cultivo de arroz muito importante. Cultivo de algumas espécies de algodão, pecuária. Então essas contribuições ficaram relegadas no segundo plano, né? O que aparece como realmente o protagonista são os bandeirantes, homens brancos, paulistas, que se aventuraram pelo sertão em busca de riqueza, mas todos eles eram senhores escravocratas. Então quem realmente explorou as riquezas não foram eles pessoalmente, mas os seus escravos. Bem, eu desde o primeiro volume, eu escrevi que eu me propunha a estudar e narrar essa história com um olhar atento, que eu acho que é o que falta no Brasil, né? Nós temos muros hoje, cada um procura defender o seu quadrado e nós não conseguimos construir pontes. E o olhar atento significa prestar muita atenção ao que o outro está dizendo. As suas queixas, as suas dores, a sua voz, a sua perspectiva da história do Brasil, que geralmente é diferente de um outro lado. Isso assim fez com que eu ficasse muito atento às vozes negras, que são muitas. Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, muitas pessoas se manifestaram, mas eu diria que eram absolutamente ignoradas pelos brancos. Ao contrário, os brancos construíram uma narrativa que reforçou essa ideia de uma escravidão branda, patriarcal, que teria resultado numa democracia racial. Por exemplo, a versão de Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. Então eu fiquei muito atento ao outro, quais eram os agravos, as dores, os sofrimentos. Eu sou um homem branco, né, escrevendo sobre uma parte da história negra. Eu nunca sofri o que um homem negro sofre no Brasil, preconceito, levar um achaque da polícia porque está andando na rua de madrugada e pelo fato de ter a pele escura. Mas eu tentei me aproximar dessa dor e isso me permitiu um olhar diferente sobre o Brasil. Um Brasil que tem uma versão da história que é muito diferente da que aparecia até recentemente nos livros didáticos, nos próprios livros de história. Então o meu aprendizado de Brasil foi muito grande. Primeiro que esse conceito de raças, a ciência genética já se encarregou de dizer que ele não existe. Não existem raças, nós somos essencialmente todos iguais. Na capacidade mental, na inteligência, na biologia, não existe. Essa é uma falsa ideia de que existem raças no mundo. Não existem raças. Existem pessoas com diferentes raízes, diferentes histórias, diferentes geografias, diferentes culturas, diferentes contribuições. Então eu acho que o Brasil ele é um dos países mais diversos do mundo, um país com muita contribuição a aprender, a assimilar e também a dar ao mundo. Nesse mundo que constrói muros, que trata mal os imigrantes, os refugiados, um mundo cada vez mais intolerante, se nós, primeiro procurarmos construir essas pontes, aceitarmos que nós temos um problema racial, embora a questão racial, o termo racial aceita-se como um sinônimo de desigualdade social em razão da cor da pele. Entendemos que nós temos um problema racial no Brasil, que nós precisamos superar, fazendo a segunda abolição, que nunca aconteceu, dando oportunidades para que a África brasileira se realize nas suas vocações e nos seus talentos. O Brasil pode ser um país riquíssimo, um país muito diverso, um país diferente de todos os demais, com contribuições diferenciadas a dar ao mundo. Mas principalmente eu defendo que essa segunda abolição, ela interessa não apenas aos negros, mas aos brancos também. No passado se falava muito do problema do negro no Brasil, como se o negro fosse um problema. É o que aparece, por exemplo, nas obras de Nina Rodrigues, o problema do negro no Brasil. Eu defendo que o negro, ao contrário de um problema, ele é uma solução. É um enorme estoque de capital humano, de conhecimento, de vocação, de talento, que está aí marginalizado, desprezado, e isso nos faz um país pobre, um país atrasado, subdesenvolvido, porque nós desprezamos uma parte substancial da população brasileira.
nós não permitimos que ela se realize plenamente como seres humanos. Não, ainda não. Essa trilogia me exauriu um pouco, sabe? Estou meio cansado, assim, porque é um trabalho muito árduo, muito profundo, muito sensível. Tive que trabalhar com muito cuidado, com muita atenção, até na escolha das palavras. Então eu queria agora dar um tempo. Eu gosto mais de ler do que escrever. E eu estou desesperadamente precisando ler. E ler poesia, ler romance, ler coisas que me transformam como ser humano, como leitor, né? E é isso que eu vou fazer nos próximos 2 anos, vamos dizer assim. E depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Bem, eu queria deixar essa mensagem de que apesar das dores e do sofrimento do passado, nós não podemos perder a esperança. Eu acho que a mensagem que paira no ar hoje no Brasil é de desesperança, né? De cinismo. O Brasil não dá certo, não adianta lutar, o Brasil não tem conserto. Ao contrário, eu acho que assim, nós vivemos da esperança, né? Foi a esperança que alimentou o movimento abolicionista, foi a esperança que alimentou a redemocratização em 84, e é a esperança que nos mantém vivos, é a esperança, é o sonho que nos faz seres humanos. Você olha para o passado e fala, nossa, mas a história tem muito sofrimento, tem muito sangue, tem muita injustiça, mas ainda assim nós esperamos. E a gente não pode perder a esperança, não pode perder os sonhos, porque se hoje nós vivemos num ambiente de democracia e nem a democracia somos nós que construímos o futuro do Brasil, a gente não pode deixar de ter esperança, não pode deixar de sonhar. Essa é a minha mensagem.